Isso aqui é para um determinado grupo. Você querer manifestar uma reconciliação, mas se você não está agindo de acordo com a reconciliação, você está agindo de acordo com o afastamento, com o isolamento, com a indiferença. Não tem lógica e repele a energia. Bom dia, boa tarde, uma boa noite para você do signo de Aquário. Estamos aqui hoje para a sua leitura intuitiva, coletiva e atemporal desta semana. É com um pouquinho de atraso, né, que eu não costumo postar sempre às sextas-feiras, geralmente entre quarta ou quinta, mas a vida é corrida e nem sempre dá para deixar tudo pronto. Vamos ver o que a espiritualidade tem a dizer para vocês a respeito não só, né, do que já passou, do que tem para passar e o que vai vir, os alertas. O que eles quiserem falar vai estar disposto à mesa. Mas lembrando que para consultas tão somente na sua energia, meu número está disponível na descrição do canal. Assim nós podemos entrar tão somente no foco daquilo que está no seu caminho, porque aqui é uma leitura coletiva. Então, o que não ressoa na sua energia, jogue para o universo. Mesmo que ressoe só um pedaço, fique atento, porque às vezes é num pequeno trecho que a espiritualidade vai falar o que vocês precisam ouvir. Signo de Aquário, tarô. O que a espiritualidade tem a dizer para as pessoas regidas pelo signo de Aquário? Signo de Aquário, tarô. Signo de Aquário. Seis de espadas, abrindo o jogo de vocês, a carta de maior energia. Uma carta de movimentação, uma carta de clareza, né? Entendendo que precisa deixar algo para trás. Fazer um movimento. Signo de Aquário, tarô. Valete de paus. Valete de paus. Vocês podem estar em direção a uma situação promissora e nova, mas cuidado com imaturidades, cuidado com situações não pensadas. 9 de ouros. Vocês indo em direção realmente, pode ser na vida profissional ou na vida amorosa de vocês, na vida familiar, ou alguém que vocês conhecem está se dirigindo um pouquinho de pressa, de entusiasmos em direção a algo que pode trazer uma realização financeira. O 9 de ouros traz uma resposta até positiva para a vida de muitos de vocês aqui. Signo de Aquário, tarô. Isso mesmo, Rei de ouros. Vocês estão vendo um movimento ou vocês estão olhando para uma oportunidade como algo que vai trazer a estabilidade, a segurança, o conforto que vocês procuram, aquilo que vocês conquistam. Signo de Aquário. Cavaleiro de ouros. Signo de Aquário, tarô. Três de paus. Signo de Aquário, tarô. A carta do mago. Uma reflexão em tanto aqui. 6 de copas. Signo de Aquário, tarô. Tá, eu que tiro, entendi. Abrindo o jogo, 6 de espadas e valete de paus. Uma clareza ou um movimento
vocês se movimentando, vocês deixando algo. Como eu falo, cuidado com a impulsividade, tá, gente? Porque vocês têm a clareza de se movimentar em direção a algo que é muito promissor, mas cuidado com as imprudências. Tenham certeza de todos os movimentos que vocês estão prestes a fazerem e as direções que vocês querem tomar. Porque, como disse no Valete, é algo promissor, não é algo ainda concreto ou sólido. Pode haver surpresas. Porque vocês olham para isso não de maneira madura, mas vocês olham para isso como uma oportunidade de conquistar, de conseguir a estabilidade, de querer ter o status, né? Porque aqui, independente de qualquer coisa, tem uma resposta positiva a respeito de um status ou algo que você quer alcançar no Rei de Ouros. Seja uma promoção na empresa, seja vocês conquistando um trabalho, aquilo que vocês tanto queriam. Tá, aqui tem uma movimentação nesse sentido, vocês deixando algo, sendo que aqui, antes do 6 de espada não tem nada, então vamos botar assim. Vocês deixando o nada para trás e indo em direção a algo que é muito promissor na energia de vocês. Só que este nada é justamente o marco zero e vocês vão seguindo justamente em direção àquilo que vocês acreditam, como falei, que vai trazer para vocês, né? Perdão. Uma situação muito promissora. Uma situação de estabilidade e de respostas concretas a nível material. Porque vocês olham realmente isso como aquela oportunidade de ouro para quem quer se tornar um rei ou uma rainha no seu aspecto de segurança financeiro. Meu povo. Mas como eu falei, o Valete, para chegar no rei, ainda falta. Ele é um valete, um cavaleiro e o rei. Então ele ainda tem que se tornar um cavaleiro. Não tem como você pular do valete direto pro rei, tá? Por isso que eu falo para tomar cuidado com as escolhas e os caminhos que vão de maneira imprudente ou imaturas. Porque vocês estão almejando um lugar. Mas se vocês não estão qualificados ainda para aquilo, busquem se qualificar. E não simplesmente ir por acreditar que merecem, tá? Nem é pelo merecimento, que às vezes merece, mas não está ali porque não tem a competência de estar ali. Então, tem diferença nessa situação. Cavaleiro de Ouros e 3 de Paus traz muito uma situação de movimentação. Algo pode estar vindo na sua direção, algo de muito valor, ou você está se dirigindo com muito valor e decisão em uma direção. Porque o 3 de Paus fala muito de que você passou por um período de estar pensando e agora tem a certeza de que quer se movimentar nesta direção. 2 cartas de movimento abrindo o jogo ali. Com isso, vocês entendem e decidem fazer o quê? Mover as energias necessárias também, né? Muitos aqui fizeram um movimento em direção ao passado, tá? Mas vocês vão entender. 3 de Paus e a carta do Mago. Muitos aqui estão decididos a manifestar, como eu falei, um passado. Nós temos um 6 de copas aqui. Tentar resgatar algo que, consequentemente, tem muito valor para vocês. Seja de teor material ou emocional. Não importa, mas é algo que para vocês tem muito valor. E vocês estão decididos a manifestar isso. Vocês estão decididos a movimentar o que for necessário para conseguir resgatar algo. Por conta de uma nostalgia. Algo que para vocês, hoje, aqui pelo que eu vejo, vocês estão olhando para isso como a oportunidade do status de um rei de ouros. Por isso que eu falei ali, para tomar cuidado, porque se você está no valete e você já quer pular para o rei, tem um processo a ser feito, tem uma situação a ser feita. Algo que realmente tinha muito valor para vocês. E vocês estão, no caso aqui, estão tentando retornar. Tanto no 6 de espadas quanto no cavaleiro de ouros, vocês estão tentando
trazer de volta uma coisa que era para não estar no passado, ainda está no presente, mas enfim. A carta do mago em si, ela traz uma reflexão a respeito de tudo isso. Mesmo vocês querendo movimentar essa energia para reviver esta situação ou trazer de volta as coisas que têm lembranças boas nessa nostalgia aqui, a carta do mago fala sobre você entender também os seus valores, porque ele está embaixo de um 9 de ouros. Entender o seu merecimento, o seu valor, mas valorizar ainda mais essa comunicação, porque magia, vamos falar assim, magia não se faz só com a mão e boca fechada. Se você não tiver fala, você não realiza, porque isso aqui não vai te dar a ação do falar. Era a mesma coisa que eu tá aqui movimentando as cartas e tá falando para vocês isso aqui. Vocês vão entender alguma coisa? Eu vou estar manifestando para vocês algum entendimento? Não vou. Tem coisas que precisam ser ditas. E o que não é dito não surte o efeito esperado. 6 de paus abaixo do cavaleiro. 6 de espadas, vocês tendo que deixar uma situação para trás, seja lá o que for, porque atrás do 6 de espadas não tem nada, mas vocês decidindo deixar algo para trás e se movimentando em direção a um reconhecimento, a uma melhoria. 6 de paus. É válido fazer este movimento? É, mas depende de qual o objetivo de vocês. Se movimentar sem objetivo, se movimentar sem destino ou propósito, ou sem auxílio da espiritualidade, é a mesma coisa que você está pelo vento. O que tiver que ser, será. Valete de paus, 3 de paus. Alguém mais jovem, decidindo, né, se movimentar, cuidado com as imaturidades, cuidado. Tenha certeza dos movimentos, tenha certeza dos trabalhos, porque o valete também traz essa oportunidade promissora, até mesmo de trabalho, algo novo surgindo, uma resposta positiva, mas que não é para você ir no impulso. É para você passar pelo um 2 de paus, um 3 de paus, para você ter certeza que seu movimento de teor emocional, cavaleiro de copas, não vai ser exacerbado, não vai ser aquele movimento de desespero. Eu tenho que ir nessa direção, porque se eu não for, vai acontecer tal coisa. Não. Lembra da carta do mago e 9 de ouros? Também reconhecer os valores. Comunicação é a chave de tudo. Sem comunicação, obviamente, pode haver esse desespero aqui em relação ao trabalho, em relação ao amor, em relação a qualquer outra coisa. 2 de ouros. 9 de ouros, carta do mago. O positivo, independente de qualquer situação, tende a acontecer mediante a você reconhecer as suas manifestações. O que adianta, isso aqui é para um determinado grupo, você querer manifestar uma reconciliação, mas se você não está agindo de acordo com a reconciliação, você está agindo de acordo com o afastamento, com o isolamento, com a indiferença. Não tem lógica e repele a energia. Não adianta você manifestar uma melhoria financeira se você quer ficar deitado no sofá o dia inteiro. Repele a energia. Não adianta você manifestar, conhecer novas pessoas se você se prende dentro de casa o tempo inteiro. Vai repelir a energia. Tem que haver aqui um equilíbrio, gente. 2 de ouros, um equilíbrio. Tem que haver o equilíbrio, obviamente, mas também haver a decisão. O que realmente eu quero para minha vida? O que realmente importa no meu caminho? Faça de acordo. Porque não adianta amanhã ou depois falar assim: ah, mas eu tomei tal atitude ou eu fiz assim para ver se surtia um efeito contrário. Olha, o próprio nome já diz efeito contrário. Não vai surtir, gente. Não adianta você querer ir para trás andando para frente. Não vai dar certo.
Ou você querer ir para frente andando para... Não vai dar certo. Acorda. Não somos mais crianças. Não tem essa de fazer joguinho com as coisas que vocês querem. É ou vocês querem ou vocês querem. Caso não, e solta. Deixa. Deixa. Isso serve para o profissional, isso serve para o amoroso, para a família, seja lá para o que for. Tá na hora de vocês amadurecerem, saírem de um valete, mas passando pelo processo para chegar no status de um rei. Caso contrário, não adianta você estar aí no valete e querer ir pro rei, porque quando você chegar lá no rei, sem os aprendizados necessários, você vai cagar a porra toda, só falando assim para vocês entenderem. Então não adianta, cresce, amadurece, entende o que realmente quer e faça de acordo. Roda da Fortuna. Rei de Ouros. Crescimento, comando, determinação, detenção da prosperidade, segurança. Rei de Ouros está ali. Mas temos um 6 de copas, né? Então vocês estão determinados a mudar uma situação em relação ao passado. Vocês querem conquistar algo que remete-se ao passado e tentar trazer uma mudança. Joia! É válido. Mas o que você está fazendo para isso? Você está fazendo tudo o que eu estava falando antes? O máximo que você vai conseguir é afastar cada vez mais a energia. E justamente ainda vem cruzando o Valete de Paus, a Carta do Mago e a Roda da Fortuna. Se você, imaturamente, ingênuo, como uma criança no valete, porque literalmente a carta do valete fala isso, está tentando manifestar uma mudança, mas você não está tendo a maturidade para manifestar da maneira correta, como é que você quer manifestar algo? Como? Você não vai manifestar. Não adianta ter melhorias no seu caminho, uma movimentação trazendo uma resposta, se você está indeciso ou tentando equilibrar situações que precisam ser mudadas. Às vezes vocês estão equilibrando comportamentos que não era para vocês terem mais. Ou atitudes, né? Ou pensamentos. E se vocês não mudam, não decidem um caminho, ou querem ter tudo ao mesmo tempo, filho, pode ter certeza que vocês não vão ter nada, absolutamente nada. 6 de ouros, espelhando com a Roda da Fortuna, um movimento em direção à mudança. Se estava ruim, vai ficar bom. Se estava bom, filho, esquece, vai ficar ruim a situação. Em contraponto, nós temos um Rei de Ouros espelhando com 6 de paus. Nós temos ali a segurança, o status, a concretização material, a realização sendo reconhecida através das melhorias que foram feitas. Seja você na energia do rei ou alguém, é como se vocês estivessem olhando para esta pessoa e ela tendo o reconhecimento necessário através do seu esforço, do seu trabalho, da sua determinação e daquilo que ela quer. Vocês olhando nessa situação, 6 de espadas e Roda da Fortuna, uma mudança, uma transição acontecendo e aquilo que estava lá embaixo, ruim, agora passando a ser bom. E é onde muitas das vezes aqui, muitos podem estar neste sentido. Pô, quando eu estava ali, perdão gente, era de um jeito. Depois que eu saí, as coisas mudaram. Melhorou, ficou... E agora, olhando para esse passado, dando mais valor do que quando estava nele, está tentando manifestar de volta. De maneira imatura, de maneira imprudente, de maneira errada. Você acha que vai conseguir manifestar alguma coisa assim? A não ser que você vá através da macumba, né? Porque aí nós temos a carta do mago. A carta que traz as manipulações energéticas. E mesmo assim, se a pessoa for muito bem protegida da espiritualidade, pode ter certeza que você vai perder dinheiro e tempo. A carta do eremita. Muitos aqui tendo, né, agora consciência
do valor das coisas, após um período de isolamento, de afastamento, de entendimento, de interiorização. Muitos aqui reconhecendo até mesmo o valor e aquilo que sente a respeito do que está procurando, seja os trabalhos, seja amor, seja lá o que for. E hoje se sente aqui, ó, na energia do medo, do apego, da insatisfação e impaciência. Por quê? Tá vendo aquela outra energia, ou seja lá o que for, cada vez melhor, mas não deu valor quando estava lá. É fácil, é muito fácil quando é desse jeito, né, gente? Para quem está nessa situação dentro de relacionamento, seja você ou a outra pessoa que pode estar aspirando nessa energia aqui de querer manifestar de volta aquilo que decidiu jogar fora. A pergunta é, você se pergunta do porquê decidiu abrir mão para agora querer de volta? Ter essa sensação de posse, de pertencimento, de que é somente seu, sendo que todo mundo é livre. Para pensar, o que te levou a não passar pelo processo para chegar aonde você está vendo, seja lá quem fosse a você ou outra pessoa tá, para querer manifestar? Por quê? Não quis continuar assim, no sentido de eu vou passar neste processo, mesmo que não estivesse entendendo o processo a ser passado, a ser moldado, para chegar lá. Aí, vamos dizer, pulou-se do barco. Pulou do barco. E agora, vendo que o barco aportou em terras boas e está se manifestando coisas boas, quer voltar. Gente, é fácil fazer isso. É fácil, durante as dificuldades, abandonar o barco. É fácil. É só largar ali que está na dificuldade. Mas quando você vê que passou a dificuldade e está tendo o seu crescimento, querer voltar. Aí é onde se coloca em dúvida. A carta do eremita fala para você interiorizar e reconhecer os seus valores, o seu caráter e tudo mais. A carta do mago com o 9 de ouros também fala a respeito disso. Será que é válido e é justo esse tipo de situação? Tá na maré ruim, abandona o barco. Quando tem a virada de chave, e isso às vezes leva a crer, né? Que poderia ser até a própria energia ali a âncora da situação. Mas aí tem a virada de chave, fica olhando com olhos diferentes. Vamos colocar assim, eu tinha um pote de ouro nas mãos e eu joguei ele fora. Isso serve para trabalho também. Quantas pessoas perdem oportunidades de trabalho por não valorizarem, mesmo que, vamos colocar assim, independente do cargo que você fosse entrar ali, não é o que você queria, mas para você chegar lá você tem um processo. Muitas pessoas perdem esse tipo de oportunidade por não pegar aquilo que é necessário. Vai no beabá, faz acontecer, gente. Surgiu uma proposta para vocês, ainda não é aquilo que eu quero, mas surgiu. Faz acontecer. Que no momento certo, o que for para vocês vai chegar. Vocês vão estar preparados para aquilo. Só faz acontecer. Vai atrás. Tá insatisfeito com o trabalho atual? Procura coisa melhor, procura algo melhor. Tá puxado? Procura algo melhor. Ah, mas você não falou sobre abandonar o barco? Falei. Mas você está abandonando o barco se você já está ali no processo desde o começo e no meio do caminho você abandona. Se você vê que tem a oportunidade de sair de onde você está e chegar onde você quer, porque abriu a porta para você chegar lá, e não simplesmente, eu vou sair, depois vou procurar. Não, você já está procurando antes, você já está vendo antes. Tem a oportunidade de melhorar, é algo que a sua espiritualidade está falando para você, vai lá, porque agora vai dar certo, então faz. Agora, se você está ouvindo o seu ego de querer largar aqui, para ir em algo que está parecendo que é melhor, e no final você vai,
que burrice foi a sua de ter dado ouvidos ao seu ego e não à sua espiritualidade. 6 de espadas, rei de ouros, 6 de paus, roda da fortuna. Indo em direção a uma segurança através das melhorias e das mudanças. Nós só temos o 6 de espadas aqui. Elemento do fogo. Nós temos aqui o naipe de paus. Valete, 3 de paus, 6 de paus. Nós temos o 10. Nós temos a exaustão. O cansaço. Porque imaturamente decidiu se movimentar acreditando que teria melhorias e reconhecimento, mas obteve um 10 de paus. A necessidade de largar um peso, a necessidade de abandonar aquilo que estava desgastando demais. 9 de ouros, rei de ouros, nós temos um 10. 2 de ouros, 12. Cavaleiro de ouros, 13. A carta da morte. As finalizações em termos de valores financeiros, monetários, vida material, mas também uma transformação para muitos aqui. Alguns perderam situações de valores por conta de exaustão, de mais escolhas, mais movimentos, mas também teve uma transformação para outros. Né? 6 de copas, elemento da água, naipe de copa. Emoções, sentimentos. Com a copa do cavaleiro nós temos um 7 de copas. Teve-se escolhas. Teve gente aqui, vamos falar assim, no nu e no cru, dentro dos relacionamentos, que tinha um monte de contatinho, mesmo estando dentro de uma situação. E estando ali, dentro da situação, estava rendendo para os contatinhos todinho. E quando viu a dificuldade começando a bater e as coisas parecendo que não iriam andar, decidiu ir se aventurar. E por consequência, hoje em dia, pelo teor da leitura, quer voltar. Porque acredita que o que tem de valor está ao lado de quem se deixou. São escolhas, pessoal, são escolhas. É assim que a espiritualidade testa a gente, para saber se nós somos merecedores de estar onde estamos, ou se vai ser necessário passar pelo moedor, passar por uma transformação. Aí você vê, de maneira imatura, resolve se movimentar em busca de melhorias e encontra um desgaste, uma exaustão de um 10 de paus. Por consequência, quem se movimentou nessa situação na vida material teve perdas, está tendo perdas, não está vivendo um momento bom, enquanto olha para o outro lado, que foi de onde saiu, por conta do 6 de copas, o cavaleiro de copas, e olha as escolhas que teve e que fez. E hoje vê a grama do vizinho mais verde. Passando aqui, ó, pela carta do eremita. Tendo que obter sabedoria, reconhecer as escolhas que são feitas. Reconhecer os caminhos. Porque se parar pra ver aqui, ó, o caminho do eremita não tá bonito não, hein? É um pântano tenebroso. É um negócio sem vida. É justamente o que essa pessoa tá passando na sua energia aí, que tá ligada aí com vocês aí. Se houve essas trocas, pode ter certeza que o outro lado pode estar aparentando, tá assim, ó, segura, com dinheiro, curtindo, fazendo e acontecendo. Pura ilusão. Pura manipulação. Porque por dentro tá na merda. Tá lascado, tá lascada.
E ainda foi acreditando que iria comemorar algo. E achou um 7 de espadas. Alguém que acreditou ir numa direção seria melhor. Iria ter a comemoração, iria ter a felicidade que não estava tendo. Entrou no 7 de espadas, entrou na ilusão. Como eu costumo dizer, entrou no conto do malandro. Muita gente quebrou a cara nesse sentido. Até mesmo para aqueles que estavam num trabalho, surgiu alguém ali e falou que se você fosse para lá ia ser melhor, ia ganhar mais. E quando foi, quebrou a cara. Para investimentos, pessoas que investiram em algo que seria promissor, tudo mais, iria trazer aquilo que estava procurando, foi de cabeça ainda. Chegou lá, perdeu também. Escolhas mal feitas. Escolhas sem base espiritual. Escolhas feitas através da manipulação. Carta do Mago, comunicação. Houve muita comunicação, muita pessoa. Souberam tocar naquela feridinha que ia mexer no seu ego e fazer você, E você foi. Seja você ou alguém na sua energia, tá? Fala assim, mas me entenderam. E alguém que se movimentou ao mesmo tempo que num receio de um cavaleiro de ouros porque ele é mais lento, mas emocionalmente rápido por conta de um cavaleiro de copas. Ficou naquela dúvida e mesmo assim embarcou. Foi fácil não, né? Foi fácil não. E qual a recompensa disso tudo, Vinícius? Esse período do eremita, observando aquilo que você tem apego, desapontado, porque está precisando ser paciente durante este processo. Alguém que precisaria muito aqui na estrela com 8 de ouros, melhorar muito uma conexão com a espiritualidade, a ponto de desfazer uma torre que foi colocada pela própria espiritualidade por conta das atitudes. Se hoje você tem alguém que está afastado de você, por mais que você possa até gostar da pessoa, muitas das vezes foi a sua espiritualidade que colocou essa torre ali, porque já não iria mais fazer bem para você. Porque pelo que nós podemos ver aqui, é o tipo de pessoa que está no leilão. Quem dá mais, quem oferece mais, está indo. Literalmente é isso. E não precisa nem ser pessoa do job, não. Não precisa. É só pessoas que têm interesse maior do que aquilo que é o propósito. Pessoas que têm ganância em excesso. Então, cuidado. É bom ser ganancioso, entre aspas, ter a ambição, querer. É bom quando é um negócio dosado e você sabe que você não vai ultrapassar um limite onde você vai se prejudicar. Mente aberta, olhos abertos ainda mais, e intuição focada na espiritualidade. Assim o caminho se faz. Centro do jogo, 3 de paus, carta do mago. Procura comunicar-se melhor. Procura manifestar na sua vida realmente aquilo que importa para você, aquilo que vai agregar valor, porque vocês têm as ferramentas dentro de vocês. A magia está dentro de vocês. Se as coisas não melhoram, é porque vocês não estão sabendo usar o que está dentro de vocês. Busca ter esta clareza. E a partir daí as coisas vão passar a acontecer de maneira mais equilibradas e melhor. Meu muito obrigado para você que chegou até o final. Para uma consulta tão somente na sua energia, está disponível na descrição do vídeo o meu contato. Vocês vão entrar em contato diretamente comigo e assim podemos analisar mais profundamente suas questões e o que a espiritualidade tem para o seu caminho. Meu muito obrigado e até uma próxima leitura. Tchau, tchau, gente.